Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Alemanha testa ônibus elétrico com tecnologia solar. Passageiros de ônibus municipais da Suzantur de Diadema vão receber de volta valor de integração com trolebus e ônibus da Next Mobilidade. Em São Paulo, a capital paulista tenta trocar ônibus a diesel por elétricos em meio a dúvidas de empresas. Marco Polo conquista prêmio Maiores do Transporte e Melhores do Transporte 2022. A ANTT libera comercialização de passagens da Rápido Marajó. A Transacreana anuncia novos horários da linha internacional de Rio Branco a Puerto Maldonado e de Puerto Maldonado a Rio Branco. E ainda, Suzantur realiza evento com 3 ônibus natalinos neste sábado em Santo André, no ABC Paulista. Tudo isso você confere agora. Munique está testando um ônibus elétrico movido a energia solar. A Sono Motors e a Pepper Motion de MBH equiparam um veículo Mercedes-Benz Citaro para demonstração. O coletivo conta com 14 módulos solares semiflexíveis para fornecer cerca de 1,3 kW de pico ao sistema de 24 volts. Durante os próximos 2 anos, os operadores terão a oportunidade de participar da fase de testes. Acreditamos em um futuro em que todo veículo será um veículo elétrico solar. É por isso que estamos convencidos de que nosso primeiro ônibus elétrico com tecnologia solar é uma grande conquista para o futuro do transporte público. A Sono Motors e a Pepper visam acelerar a transição para veículos de emissão zero já hoje, afirma Laurin Han, CEO e cofundador da Sono Motors. O controlador de carga solar transfere energia solar para a bateria de 24 volts, onde é usada como fonte primária de energia. O carregador DC/DC do coletivo assume o fornecedor de energia quando a carga é insuficiente. Isso significa que a energia solar não é usada diretamente para dirigir, mas sim para alimentar a climatização e outros sistemas auxiliares. Desta forma, o estresse na bateria de alta tensão e no carregador DC/DC é reduzido e pode, portanto, levar a mais horas de operação, menos ciclos de carregamento e um custo total reduzido. A Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo, apresenta no dia 8 de dezembro de 2022, aniversário da cidade, o projeto Diadema Integra, pelo qual a gestão local diz que vai desenvolver aos usuários de ônibus municipais da Suzantur o valor de R$ 1,15, pago a cada integração com os ônibus e trolebus intermunicipais da Next Mobilidade, gerenciados pela EMTU do Governo do Estado. Esta integração é feita nos terminais Piraporinha e Diadema e, segundo a Prefeitura, há mais de 20 anos, a cidade tenta sem sucesso discutir a gratuidade com o Estado de São Paulo. A gestão estadual vetou a retirada das catracas da transferência entre os municipais e áreas da MTU. A sugestão foi de que o município assumisse este custo. De acordo com a Prefeitura, a restituição do valor será por meio de um aplicativo de celular. O passageiro precisa ir até a loja física da Sou Mais Diadema, na Rua Graciosa 125, no centro, e retirar gratuitamente o kit Diadema entrega, com o cartão panfleto com as orientações e o QR Code para acessar o aplicativo. Ainda segundo o Poder Público Municipal, feito o download do aplicativo e o cadastro, é necessário autorizar a localização. Os valores de crédito e o trajeto da sua viagem levam 7 dias para ser processados. Esse tempo serve para validar as informações do trajeto e não haver nenhum problema. O resgate é automático e o valor mínimo para uso dos créditos no Diadema Integra é a partir de R$ 10.
Facilitar a vida do usuário do transporte coletivo e eliminar as barreiras da integração foi um compromisso que assumimos ainda na campanha. É uma alegria muito grande poder anunciar que o Diadema Integra surge para cumprir uma função social de melhorar a locomoção dos nossos moradores, disse em nota o prefeito José Felipe Júnior. Será uma ferramenta muito importante para facilitar a vida de quem usa o nosso sistema de transportes. A integração funcionou perfeitamente para Diadema durante mais de 2 décadas e retirar esse direito da população por parte do Estado até hoje não foi explicado. A Prefeitura está recebendo esse direito novamente, acrescentou na mesma nota o secretário de Mobilidade e Transportes Oswaldo Misso. A cidade de São Paulo tem mais 2 anos para cumprir a meta, estabelecida pela Prefeitura, de contar com 20% de ônibus elétricos em sua frota no transporte público. Mas o que falta para transformar em realidade aquilo que foi determinado pela gestão pública e ainda ir além, adequando-se totalmente ao que prevê a Lei de Mudanças Climáticas de 2018. A capital já tem parceria com a responsável pela infraestrutura de energia elétrica, a Enel X, e ao menos 4 grandes fornecedores de ônibus estão disponíveis para iniciar a produção em longa escala. A ideia é bem aceita, de forma geral, pelos donos das empresas de transporte, que são os operadores do sistema. A própria Prefeitura tenta agilizar o processo de substituição de 2.400 a 2.600 ônibus até o fim de 2024. A gestão Ricardo Nunes, do MDB, enviou até mesmo carta em outubro aos operadores do sistema exigindo que veículos a diesel sejam trocados exclusivamente por elétricos a partir daquele momento e chegou a ser questionada a respeito disso pelo Ministério Público, que viu certo afobamento e falta de transparência na medida. Na minha visão, a gente está próximo de tornar a opção por ônibus elétricos algo normal dentro da renovação da frota, afirma o secretário executivo de Transporte e Mobilidade Gilmar Pereira Miranda. Não é uma substituição integral dos 12 mil veículos, mas daqueles que, neste ano, cumprem o prazo máximo de operação, ressalta ele. Diretor da Enel X, Carlos Eduardo Cardoso, afirma que a realidade paulistana é promissora. Não falta mais nada e está no caminho correto. Regras claras, quantidade de passageiros e pós-pandemia, grande estruturador interessado. Segundo Cardoso, as negociações da capital paulista são privadas, entre a empresa e os operadores do sistema, os empresários de ônibus. A prefeitura não se responsabilizará pela compra dos veículos. Apesar dos benefícios destacados por apoiadores da eletrificação no setor de ônibus, ainda há certo receio em relação ao modelo, disponibilidade, capacidade da indústria de atender os pedidos com qualidade, confiabilidade, testes em larga escala com a linha de produção estável e razoabilidade, custo para a implantação. São citadas por empresários como questões ainda a serem esclarecidas. Os operadores também não querem colocar todos os ovos na mesma cesta, ficando reféns de um único modelo com garagens voltadas apenas aos elétricos. A diversidade traria mais confiança a eles. Como a lei não fala exclusivamente em eletrificação, mas em reduzir 50% da emissão de CO2 de origem fóssil em 10 anos a partir de 2018, eliminando totalmente em 20 anos até 2038. Empresários pensam também em alternativas, como o uso de biometano, por exemplo, que é um gás proveniente de aterros, esgoto e não de petróleo. Segundo um operador, o TCO de um elétrico ficaria hoje entre R$ 85 mil e R$ 90 mil por mês, antes de R$ 75 mil de um diesel equivalente. Já fazem parte dessa conta a depreciação e a monumentação. Ou seja, quem tem os ônibus nas mãos diz que ainda sai mais caro o elétrico ao fechar a conta. Entre as propostas que poderiam ser colocadas na mesa está o arrendamento de ônibus elétricos aos empresários do setor, por fundo de investimento em parceria com outros interessados, com juros mais baixos que aqueles praticados pelo mercado financeiro em geral. Por esse modelo,
A prefeitura funcionaria como uma espécie de avalista do negócio, usando parte da arrecadação do sistema como garantia em caso de inadimplência. Mesmo assim, não seria algo isento de risco para quem hoje detém os ônibus que circulam pela cidade. Qualquer escorregada poderia levar à perda da concessão e das garagens estratégicas no xadrez do transporte municipal. Por consequência, perderiam o próprio negócio. Ônibus elétricos custam, em média, o triplo do preço dos coletivos convencionais, 2,4 milhões de reais ante 800 mil reais, em média, entre modelos equivalentes de 12 metros. Essa diferença tende a ser amortizada ao longo dos anos, pelo custo mais baixo de manutenção e vida útil mais longa dos primeiros. Mas a equação financeira ainda precisa de ajustes entre as partes, como apuro a reportagem. Numa conta simples, colocar 2.600 ônibus elétricos em circulação até o fim de 2024 exigiria um investimento de 6,24 bilhões de reais, só em relação ao material rodante, como são chamados os veículos, que devem contar com banco de baterias para 250 km de operação, para evitar que o coletivo interrompa a operação para fazer recarga. Com ajustes de infraestrutura, esse cálculo poderia chegar facilmente a 8 bilhões de reais, uma estimativa do setor. Como comparação, a prefeitura prevê cerca de 12 bilhões de reais com custos da operação do sistema de transporte público em 2023, sendo 7 bilhões de reais em subsídios. Segundo o diretor-presidente da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, Adalberto Maluf, a lei precisa ser cumprida. Ele diz que a prefeitura deixará de gastar o subsídio para queimar diesel e que o custo operacional será reduzido em 68% com os novos modelos. Um ônibus elétrico se paga em 6 anos e depois não tem custo, afirma. Estamos falando de 150 do elétrico contra 5.000 componentes a diesel. Não tem como comparar. Para Maluf, os 4 grandes fabricantes instalados hoje no país têm condições de atender a demanda por ônibus, o que traz ainda mais confiança de que a substituição em larga escala é possível. A Marco Polo S.A. conquistou mais uma vez destaque no Prêmio Maiores do Transporte Melhores do Transporte 2022, concedido pelas revistas Transporte Moderno e Technibus, da editora OTM. A empresa foi premiada em 2 categorias, carrocerias para ônibus e a melhor entre as melhores no setor indústria. As conquistas têm como base a análise do balanço financeiro de 2021 e os indicadores de desempenho avaliados pela premiação. Apesar dos desafios do mercado enfrentados ao longo de 2021, seguimos comprometidos com a inovação e a sustentabilidade e lançamos a linha de rodoviário geração 8 e ampliamos o portfólio de micro-ônibus com os modelos Volare New Attack e Volare Fly 10, o que ajudou a ampliar as vendas no segundo semestre, comentou Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais e marketing da Marco Polo. Com o foco no futuro da mobilidade e a sustentabilidade da empresa, em 2022, a Marco Polo deu início à produção do Active, primeiro ônibus 100% elétrico e integral da marca, que pretende fabricar 30 unidades até o final do ano. O veículo, também o primeiro a ser homologado no mercado brasileiro, já está em testes em algumas cidades brasileiras. A Marco Polo S.A. fechou em 2021 com receita líquida operacional de 3,499 bilhões de reais. A demanda do mercado brasileiro alcançou 1,784 bilhão de reais e representou mais da metade da receita líquida. Já as exportações e negócios no exterior foram de 1,715 bilhões de reais. A produção global da companhia atingiu 11.230 unidades, sendo 8.779 unidades fabricadas no Brasil e 2.451 nas operações no exterior. No mercado brasileiro foram entregues 7.308 ônibus, que fizeram com que a empresa mantivesse a liderança no mercado, com participação de 56,9%. Um dos destaques foi o crescimento de 40,8% da marca de micro-ônibus Volare em comparação ao ano anterior, totalizando 3.398 veículos.
A Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT publicou duas decisões no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 5 de dezembro. Na primeira delas, de número 1161, foi suspensa a decisão número 632 de 8 de julho do ano passado, que proibia a comercialização de bilhetes da Rápido Marajó Limitada, detentora da licença operacional número 104. A medida de suspender a decisão decorreu da decisão judicial. A medida, que poderia redundar na cassação do termo de autorização, o TAR, número 75, foi tomada com fulcro nos artigos 24 e 80 da Resolução número 4.770, de 25 de junho de 2015. O artigo 24 da Resolução número 4.770, aplicado na sanção à empresa Rápido Marajó, determina que a cada 3 anos, contados da publicação do TAR, as empresas devem atualizar uma série de documentação sob pena de extinção da autorização. Tais documentos se referem à regularidade jurídica e financeira, dentre outros. A Aviação Rápido Marajó foi fundada em 1976, após a fusão de duas importantes companhias de ônibus, e faz parte do grupo da Aviação Transbrasiliana, com sede em Goiânia. A empresa atua nas principais rotas dos estados de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, entre outros. Seus principais destinos são Belém, Araguaína, Brasília, Estreito, Madureira, Açailândia e Porangatu. Já na segunda decisão, número 1162, extingue mediante renúncia o TAF, número 31.99955, concedido à empresa mineira Vilmar Turismo. A empresa de ônibus Transacreana anunciou neste sábado, dia 3 de dezembro de 2022, o início das operações com novos horários da linha internacional Rio Branco a Puerto Maldonado. Segundo a companhia, a ligação entre Brasil e Peru tem 3 partidas por semana, de cada uma das origens, distribuídas da seguinte maneira: a saída de Rio Branco, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, sempre às 6 horas. E saída de Puerto Maldonado, terça-feira, quinta-feira e domingo, sempre às 10 horas. Mais informações e compras de passagens podem ser obtidas no portal da companhia, www.transacreana.com.br, ou nos guichês das rodoviárias. Nem a chuva tirou o ônibus dos funcionários da Suzantur, de Santo André, no ABC Paulista, que com 3 ônibus natalinos da empresa realizaram um encontro e um passeio pelos principais pontos da cidade neste sábado, dia 3 de dezembro, com familiares e amigos. Entre os destinos previstos para a volta especial estavam o terminal Vila Luzita, no centro da cidade, o Parque Celso Daniel, no bairro Jardim, e o Parque Central, no bairro Paraíso. A empresa decorou 3 ônibus de portes diferentes: um articulado que circula decorado pela linha TR-101, terminal Vila Luzita, terminal Santo André, e um convencional da TR-103, terminal Vila Luzita, a terminal Santo André via Dom Pedro I e Passo, e um micrão, inédito neste ano, que vai se revezar entre as linhas ALS alimentadoras, que são os serviços que ligam os bairros mais distantes ao terminal Vila Luzita. O evento começou com uma queima de fogos na garagem, que fica na Vila Assunção, em Santo André. Um dos focos do encontro foram as crianças, pelo encantamento com as luzes, doces e brincadeiras. Então essas foram as últimas informações do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.